Graça e paz, amados. Hoje eu quero deixar uma palavra para você, no dia de hoje. E essa caixinha é a caixinha dos sentimentos, em que muitas vezes estamos guardando algo que precisa ser retirado. E hoje, Cristo quer retirar do teu coração a rejeição. E o Senhor colocou no meu coração aqui duas mulheres, Raquel e Léa. Leiamos. A palavra que Deus irá falar ao seu coração hoje se encontra em Gênesis 29, versículo 17, que diz assim: Léa, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa em vista. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra de olhos tenros, não sabemos o que existia por trás daqueles olhos, se era o amargor da sua alma, pois Léa era uma órfã de mãe e Léa tinha criado a sua irmã Raquel juntamente com seu pai. E aquela jovem, a Léa, foi marcada por uma dor desde cedo. E ainda ficou sobre ela, sobre os seus ombros, criar uma criança ainda jovem, outra criança criando outra criança. E alguns estudiosos dizem que poderia também ser um problema de visão. Não sabemos bem, mas o que podemos ver nessa jovem é que talvez ela se escondia ali naquele semblante, mas naquele olhar, mas tinha olhares sobre ela, olhares firmes, olhares de cuidado, o olhar de Deus. E a Bíblia fala que Raquel ela era bonita, era formosa, mas Léa não era. Raquel era aquela mulher desejada por todos os homens, a preterida da família, mas Raquel era aquele patinho feio, escondida, como essa caixa que eu acabei de mostrar agora, uma caixa que está escondida, que dentro dela tem algo que precisa ser retirado. Então a Bíblia nos fala que na vida dessas duas mulheres apareceu um homem chamado Jacó. E esse homem, quando se encontrou com Raquel, ele se apaixonou. E naquele tempo era normal ser pago um dote. E foi cobrado um dote ali a respeito dele vir a se casar com Raquel. E ele trabalhou para o seu pai, Labão, o pai daquelas duas jovens. E era normal, durante 7 dias, os homens festejavam aquela festa de casamento e a jovem ficava ali dentro de uma tenda esperando o seu esposo, o seu noivo. Então, assim aconteceu com Jacó. Só que Jacó não sabia que ele ia ser enganado, assim como ele fez com seu irmão lá atrás. Ele também pesou sobre ele a dor de ser enganado, só que dessa vez ele foi enganado pelo seu sogro.
E a Bíblia fala que ele teve que passar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Porque naquela noite ele não casou com Raquel, ele casou com Léa. E a Bíblia fala que Léa, ela foi desprezada na sua primeira noite, quando ela coabitou. Quer dizer, uma mulher marcada por uma dor, de uma perca, de uma mãe lá atrás, talvez não era amada pelo seu pai também, e agora ela se depara com o desprezo de um homem ao casar. Mas o Senhor olhou para Léa, e a Bíblia fala que Léa, ela era fértil. Raquel, tão formosa, tão linda, tão maravilhosa. Raquel não conseguia dar à luz como Léa. E ali já criou um ambiente familiar totalmente desestruturado entre aquela família. Mas eu não quero entrar nisso aí. Eu quero falar dessa jovem desprezada, marcada por dores, a Léa. Uma jovem que conseguiu conceber filhos. Mas ela colocou toda a expectativa de um amor naqueles filhos, que ela poderia sim vir a ter. O que eu quero lhe dizer nessa noite é que o que ela queria se autoafirmar naquele casamento, ela colocou sobre os seus filhos, na possibilidade de ter filhos. E quem aqui não já foi rejeitado? Quem aqui não já passou por algum tipo de rejeição, seja familiar, seja social, seja até mesmo num grupo de pessoas? Quem aqui nunca foi rejeitado? Mas existe uma pessoa que nunca vai te rejeitar. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. A partir do momento que Léa tomou a decisão de não mais se esconder numa possibilidade, numa perspectiva de ter um amor de um homem, Léa foi liberta totalmente. E a Bíblia fala que na 4ª gestação dela, ela colocou o nome naquele filho de Judá. Aleluia. Judá, que lá para frente se tornou uma tribo. E foi dessa tribo de Judá que veio a linhagem do Messias, da tribo de Judá. Uma mulher que tomou uma decisão de não ser mais escrava de um passado de dores, mas ela decidiu louvar a Deus. E a Bíblia fala que Judá significa isso: eu louvarei ao Senhor. Ela tomou aquela posição de olhar para a frente. Ela decidiu de não mais olhar para trás, mas olhar para um Deus que a abraçaria, que a cuidaria dela, que iria livrar ela das suas dores. Da mesma forma que Cristo gritou para Lázaro e disse assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro jogou aquelas ataduras. Hoje o Espírito Santo, Deus te diz: lance fora essas ataduras da dor que tem prendido o seu coração, que tem te colocado numa posição que Deus não quer. O Senhor hoje te convida, se liberte e toma uma posição de dizer assim: Senhor, eu te recebo como o meu Salvador. Entra no meu coração e tira todas as marcas, todas as dores, todas as feridas
que o passado deixou em mim. Porque hoje eu tomo uma decisão de não ficar mais presa nesse passado, nessas ataduras, assim como Lázaro ficou preso. Mas eu quero viver uma vida de novidade, uma vida de plenitude, uma vida de ser chamada tua filha, protegida do Senhor. E assim como Deus mudou a história de Léa, que ficou escondida durante muito tempo em seus olhos, numa ótica escondida no seu mundo, hoje o Espírito Santo te chama para uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de descanso. Amém? Fiquem com essa palavra na noite de hoje e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Um beijo, fiquem com Deus.